Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão importante. Eu estou aqui para trazer até você informações e uma reflexão a respeito da principal campanha de arrecadação da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou fazer uma série de vídeos, estou fazendo uma série de vídeos a respeito da Fogueira Santa de Israel. O que é a Fogueira Santa e qual o impacto dessa campanha na vida dos fiéis, membros, pessoas que vão assistir pela TV Record. É muito importante que você assista até o final, porque aqui neste canal eu trago conteúdos exclusivos, conteúdos que não são divulgados em nenhum local. Nenhum órgão da imprensa vai divulgar o que eu trago aqui com exclusividade. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um radialista, locutor, jornalista, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. É isso mesmo, sou um ex-pastor e a maioria dos meus vídeos que eu faço, eu sempre me apresento para as pessoas para explicar por que eu saí da Igreja Universal, qual é o meu objetivo com o meu trabalho e como ele tem impactado a vida das pessoas. São centenas, por que não dizer dezenas de pessoas no mundo todo que hoje entenderam que a Universal não é uma igreja, ela é uma seita. A Universal faz parte de um grupo de empresas ligadas a um homem que só tem um objetivo: adquirir poder e dinheiro, que é Edir Macedo. Como eu falei para vocês, eu fui pastor por 5 anos e eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores. Eu não concordei ser pastor da Igreja Universal porque na Universal o pastor ele tem metas financeiras. Existe um sistema de pirâmide dentro da Igreja Universal onde o pastor ele é obrigado a bater metas financeiras. Um sistema de meritocracia, de méritos. Quanto mais o pastor arrecada, mais ele cresce dentro da instituição. E a Fogueira Santa de Israel é a principal campanha de arrecadação de dinheiro, é o divisor de águas, é o antes e depois para promover um pastor ou puni-lo. E justamente dentro desse contexto de antes e depois, que eles estão fazendo agora, nesse final do ano de 2024, criaram mais um tema, o tema do Rio Jordão, para dizer que todo aquele que passou pelo Rio Jordão, no contexto bíblico, teve um antes e depois, mas para isso é necessário um sacrifício financeiro. É contra essas heresias religiosas, contra esse tipo de barganha, que eu estou aqui para trazer para você tudo o que é possível para que você abra os seus olhos. Eu quero deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra membros da Igreja Universal, que eu os amo muito, até porque eu passei toda a minha vida lá. Minha família conhece a Igreja Universal há mais de 40 anos. E eu também sou parente de bispos antigos da Igreja Universal. Mas eu não quis ficar lá, não quis fazer parte disso, tá certo? Por isso que eu gostaria de convidar você a se inscrever neste canal. Você que está me acompanhando pela primeira vez, assista até o final este vídeo para você tirar suas conclusões. É um documento público, é um documentário com assuntos importantes. Eu tenho uma equipe espalhada e eles nos trazem informações diretamente da fonte. Eu vou exibir para você hoje aqui mais um áudio da reunião do bispo Edir Macedo com os seus bispos para falar a respeito da Fogueira Santa, tá certo? Você que está chegando agora também não se esqueça de deixar o seu like. É importantíssimo que você deixe o seu like para que o YouTube veja que você está gostando desse material, tá certo? Também quero pedir às pessoas para compartilharem este vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, onde você tem rede social, você pode compartilhar. Todos os YouTubers que estão me assistindo, que querem compartilhar a verdade, têm a minha autorização para divulgar este vídeo em qualquer plataforma de maneira positiva, de maneira a abrir os olhos das pessoas. É claro, se for de maneira pejorativa, com o objetivo de difamar pessoas ou de prejudicá-las, eu não vou concordar com isso. Mas se você também quer compartilhar a verdade, você fique à vontade para compartilhar o vídeo da maneira como você quiser, tá certo? Também quero aproveitar a oportunidade para pedir para que você seja um apoiador do trabalho do canal Davi Vieira. Seja um apoiador, pessoal. Precisamos continuar avançando com este trabalho. No rodapé aqui vai aparecer aqui a forma como você pode se tornar um apoiador, se tornando membro do canal. Precisamos continuar com este trabalho que é tão difícil, pessoal. São 5 anos trazendo centenas de relatos, entrevistas. Eu já entrevistei
muitas pessoas, advogados, psicólogos. Eu já entrevistei ex-bispos da Igreja Universal, pastores que fizeram a vasectomia, ou foi imposto a eles essa vasectomia. Já entrevistei muita gente aqui no meu canal para provar por A mais B que a Universal ela é uma seita. É para deixar bem claro isso para quem está assistindo. E hoje eu vou trazer para vocês um áudio exclusivo do Bispo Edir Macedo, falando da Fogueira Santa, um áudio que eu vou exibir para vocês. Mas é muito interessante porque hoje eu iria exibir para vocês um bate-papo com um convidado. Infelizmente ele não pôde estar com a gente, mas você vai saber quem é no próximo vídeo. Vou fazer muitos ainda a respeito da Fogueira Santa. E ele me mandou um vídeo do Edir Macedo muito interessante, que eu vou exibir o áudio para vocês. Eu quero exibir esse vídeo aqui. Eu gostaria de exibir esse vídeo aqui para vocês verem como que o Bispo Macedo agora, com o passar do tempo, ele com a sua própria boca, ele está confessando aquilo que a gente vinha denunciando durante anos. A Fogueira Santa é uma campanha de arrecadação de dinheiro. Eles têm o objetivo de levar a pessoa a fazer um sacrifício financeiro. Tem pessoas dentro da Igreja Universal que durante anos, 2 vezes ao ano, elas sacrificaram os seus bens. Sacrificaram os seus bens pessoais, acreditando que aqueles que sacrificaram na Bíblia, tirando de contexto as histórias específicas de cada um no seu devido tempo, a Igreja Universal conseguiu convencer as pessoas de que elas precisam fazer um sacrifício financeiro, um sacrifício material para alcançar de Deus algum favor, ou para cobrar de Deus seus favores. Ou pior, até posso dizer, porque não comprar de Deus os seus favores, não é isso? Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. E o Bispo Macedo ele vem se contradizendo. A grande vantagem de você falar a verdade, colocar o rosto, é que uma pessoa que está na mentira, ela não sustenta a mentira durante muito tempo. Uma pessoa que está mentindo, a mentira não se sustenta. Uma hora a mentira rói, ela cai. Mas quem fala a verdade sempre falará a verdade. Inclusive, eu lembro que quando entrevistei o pastor Carlos Magno de Miranda, o primeiro pastor a fazer uma denúncia pública na TV Globo na década de 90, quando foi exibido aquele vídeo, ele gravou aquele vídeo do Edir Macedo lá, falando da ODS. Você encontra esse vídeo facilmente no YouTube. O pastor Carlos Magno, gravei 8 horas com ele, e ele mesmo disse para mim que em inquéritos policiais ele gravou muitas horas e não mudou uma vírgula de tudo aquilo que ele havia dito. E no meu canal, ele, além de ter dito o que ele já havia falado, ele trouxe novas provas, novos fatos que você pode acompanhar no meu canal. Você vai ver nas playlists aí a entrevista que eu fiz com ele, as barras de ouro no quarto do Macedo, a cabine do sexo, os vídeos pornográficos para bispos, todos os escândalos que as pessoas não sabem, que eles tentam esconder. O pastor Carlos Magno falou tudo. E é exatamente isso. Quando uma pessoa está na verdade, ela vai até o fim. Ela mostra o rosto, ela não muda a sua versão, ela continua firme no seu propósito. E o Bispo Macedo vem mudando ultimamente o seu discurso. Ele quer tentar convencer as pessoas de que ele faz um trabalho espiritual. Não é à toa que eles ficaram 2 meses se preparando, dizendo que haveria o novembro da santificação, o novembro do sagrado, novembro que vai ser o novembro do arrependimento. E ele agora, o Macedo, como está falando com mais frequência nas redes sociais, antigamente não tinha redes sociais. Antigamente o Macedo só tinha rádio. A rádio, que ele tinha os horários pontuais, que ele deixava aquela mensagem dele. Hoje não. Hoje o Macedo tem colocado com muito mais frequência a cara nas redes sociais para falar os seus absurdos. Ele vem falando seus absurdos. E eu quero, antes de botar o áudio para vocês ouvirem, colocar esse pequeno vídeo aqui. Espero que a Universal não peça direitos autorais. Eu quero dizer para você que está me assistindo que todos os vídeos, áudios exclusivos que eu vou colocar aqui para você, que eu tenho colocado, tem muitos áudios que eu não posso colocar diretamente aqui, porque a Universal pede direitos autorais. Mas você pode ver lá no meu Telegram oficial, tá? O Telegram é uma plataforma russa e a Universal não tem acesso ao Telegram. Então você pode lá no Telegram ter acesso aos conteúdos que eu faço. Então vai lá, você baixa o Telegram gratuitamente, procura lá o meu canal oficial, @amigosdedavi, você vai encontrar lá todos os áudios, vídeos, fotos,
os áudios que eu não posso exibir aqui, inclusive fotos exclusivas, o Macedo lá falando que bebe cerveja. Você viu tudo aquilo ali que eu já coloquei há anos no meu canal. Mas eu vou colocar esse pequeno vídeo aqui, desse absurdo que o Macedo falou, e eu gostaria que primeiro você vai ouvir ele falar isso aqui, e depois eu vou botar uma reunião interna do Bispo Macedo, porque tem dois Edir Macedo, existem dois. Existe o Edir Macedo público e existe o Bispo Macedo dos bastidores. Existem dois Bispo Macedo, duas pessoas, né? Mas não sei se é porque ele está ficando mais velho, se está batendo a velhice, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que positivamente para a gente que fala a verdade, ele está confessando com a própria boca. Confessando, daqui a pouco ele vai dizer como que ele falsificou os próprios diplomas, os diplomas dele são falsificados, como ele confessou para os pastores que durante 40 anos mentiu subindo no monte falso, muita gente fazendo campanha da Fogueira Santa achando que estava entregando o dinheiro e o pedido para ser mandado para o monte não ia para esse monte. Fora os episódios que ele nem subia o monte, mentia, ficava dentro do quarto dizendo que estava subindo o monte e não estava. Então, vamos ouvir aqui esse trecho aqui, presta atenção, é muito interessante. Inclusive eu quero mandar um abraço para o meu querido irmão e amigo, o jornalista Marcelo Roque, que me mandou este vídeo aqui. Ele me mandou este vídeo, perguntou: Davi, você já ouviu isso aqui do Macedo? Eu falei: olha, rapaz, é tanta coisa que a gente ouve do Macedo. Se eu fosse criar conteúdos em cima daquilo que o Macedo e seus bispos fazem, eu não ia fazer outra coisa. Eu ia ter que ter 10 canais no YouTube e ia viver só disso. Porque não tem como. É muita heresia, é muita patifaria, é muita hipocrisia da parte dele. Então vamos ouvir aqui o Macedo, daqui a pouquinho você vai tirar suas conclusões. Eu vou botar um áudio exclusivo desse. Aqui é um áudio dele que ele botou lá na rede social dele. Vamos ver, vamos lá. Presta atenção que eu vou dizer para você. Eu já falei várias vezes, mas vou repetir. Eu, Bispo Macedo, eu falo a palavra de Deus. Se por acaso eu falar alguma coisa que contraria a palavra de Deus, não me ouça. Não me dê ouvidos. Porque eu estou me conduzindo de forma errada, equivocada. Então você tem que avaliar, você é inteligente, você tem que pesar as minhas palavras, se está batendo com a palavra de Deus. Se a minha palavra, se a palavra que eu estou pregando está de acordo, rigorosamente de acordo com o que está escrito. Bem, quando em sã juízo Macedo diria isso, né? Quando? Primeiro que tudo que você viu na imprensa ultimamente, a gente colocou muito tempo antes. Essa suposta carta de perdão dele, que é tudo uma conversa fiada, um jogo de marketing. O Bispo Macedo, que já disse que o ex-membro da Igreja Universal é lixo, ele falou publicamente isso, e depois cria a campanha do resgate. Ele se contraria, ele se contradiz o tempo todo, se contradiz. O tempo todo. Uma grande característica do falso profeta é a contradição. Ele entra em contradição com muita facilidade. E agora o Macedo, segundo esse vídeo que eu recebi do Marcelo, o Macedo está dizendo que ele prega a palavra de Deus, coisa que ele não faz. O que o Macedo faz é sincretismo religioso, é bruxaria. Ele mesmo disse que no início da Igreja Universal eles faziam macumba. Eu já coloquei áudio como esse e eu vou fazer um vídeo até sobre isso. No próximo mês de dezembro, ou talvez no final do ano, ou no próximo ano, eu vou voltar a esse tema. Macedo confessa que no início da Universal eles faziam macumba. Pessoal, é verdade. Muita gente que está me vendo pela primeira vez deve pensar: Davi, isso é um absurdo. É inacreditável isso. Sim, pode acreditar que durante anos eu venho divulgando isso. Ele diz, por exemplo, que os seus pastores... o diabo, Satã, usa seus pastores para fazer um trabalho na Igreja Universal. Eu já coloquei áudios absurdos do Macedo, absurdos. Eu já divulguei conteúdos que já foram para a imprensa. Muitos que a imprensa se aproveitou. Tudo, 95% dos piores escândalos já colocados na imprensa ultimamente foi porque a gente produziu primeiro. Eu trouxe para vocês aqui. E a imprensa vai lá com muito cuidado, tenta colocar para não mexer com ele, porque só fala com ele diretamente quem está 100% na verdade. Quem tem telhado de vidro não mexe com o Macedo, não. Então, agora ele está falando que é para a pessoa
não ouvir ele se ele estiver falando algo que não está na Bíblia. Engraçado. E a fogueira santa? E a fogueira santa? Será que a fogueira santa está na Bíblia? Será que Deus manda a pessoa fazer um sacrifício perfeito para ela poder ter alguma resposta? É engraçado, né? Se fosse assim, não era nem para entrar no templo de Salomão, nem no Universal era para entrar. Não era para entrar, porque não está na Bíblia dar rosa para as pessoas, dar sal para as pessoas, fazer sessão de descarrego. Eles se utilizam de textos isolados para criar as campanhas. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ouvir aqui o áudio do Macedo, o áudio exclusivo. Quero agradecer as pessoas que estão agora, neste momento, participando aqui com a gente, deixando seus comentários, pessoas que estão acompanhando aqui a programação aqui do Brasil e fora também, pessoas que me acompanham da Europa, da África. Deus abençoe a todos vocês, os membros do canal. E eu quero lembrar você que é membro do canal, que no dia 24, após a nossa transmissão, após a transmissão de domingo, eu farei uma live exclusiva para os membros do canal, onde eu vou fazer um sorteio de 2 brindes, de 2 lembranças. A primeira é esse livro aqui, que é um livro do meu querido doutor, professor de Direito, Francisco Tenório, que é um dos pioneiros do partido do antigo PRB, republicanos, o doutor Francisco Tenório, que já fez vários vídeos comigo aqui no canal. Ele é advogado, especialista em processo civil pela Universidade Cândido Mendes, é um dos mestres e professores mais respeitados do Brasil na questão do direito das igrejas, e eu tenho aqui comigo os últimos exemplares do livro físico. Esse aqui é um livro físico, mas é um dos últimos exemplares autografados. Esse aqui é meu, né? Tá? Esse é meu, mas eu tenho alguns aqui autografados. Eu estive com o doutor Tenório e ele me concedeu a honra de poder presentear os membros do meu canal no dia 24, através de um sorteio, mais uma lembrança especial que eu tenho separada de uma forma de demonstrar minha gratidão com vocês. Então, no dia 24, para os membros do meu canal, farei um sorteio. Todo mês eu vou fazer um sorteio para vocês. Todo mês eu vou sortear uma lembrança, que é a minha forma de demonstrar minha gratidão. Mas vamos lá, pessoal, vamos colocar aqui para vocês agora verem. Vamos ouvir o áudio do Macedo e vamos analisar ponto a ponto. Vamos lá, ouve aí comigo. Vai aparecer aí, vamos ouvir juntos. Deixa eu ver se eu consigo botar a tela menor aqui. Pera aí, só um minutinho, por favor. Ok. Vamos lá, então. Vamos ouvir agora. Presta atenção aí, pessoal. O assunto que nós vamos tratar nessa fogueira santa chama-se arrependimento e batismo nas águas. O que nós temos reparado? Pera aí, só um minutinho. Quero lembrar a vocês, Davi, que áudio é esse? Esse áudio é um áudio exclusivo de reunião com pastores. Esse áudio não tem em lugar nenhum. Esse áudio não tem nas plataformas da Universal. Esse áudio não tem em lugar nenhum. Só tem dentro dos bastidores da Universal com os pastores. E aqui ele vai falar como que ele vai trabalhar. Eu vou ser muito direto e enfático, a lavagem cerebral, para que os pastores falem a respeito de arrependimento. E eu concordo. Quem fizer essa fogueira santa, quem pegar as suas joias, quem pegar o seu 13º, quem pegar o que tem e entregar na Igreja Universal, no ano que vem vai se arrepender, vai ficar todo enrolado. O impacto vai ser isso aí. Você continuar todo enrolado, com a sua vida parada, enquanto o Macedo continua crescendo o seu patrimônio. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar ouvindo aqui. Por que tantas pessoas que experimentaram o poder de Deus e ficaram um tempo e depois de um tempo acabaram desanimando ou seguindo outro rumo? Por que isso? Por que as pessoas desistem no meio do caminho? Por quê? Por que as pessoas são curadas, libertas, abençoadas, começam na obra, são obreiros, passa pastor, auxiliar, pastor, bispo, e de repente cai fora? Por que acontece esses desastres no meio do caminho? Tudo por falta de arrependimento. Porque para você conquistar uma bênção, cura, libertação, as bênçãos, qualquer bênção material, você não precisa de arrependimento. Nós não precisamos do arrependimento. Nós precisamos de fé. Crer naquilo que está escrito, tomar posse.
necessidade de arrepender. Jesus curou os 10 leprosos. Eu perguntei, eles precisaram ter arrependimento? Não. Ninguém se arrependeu. Fez muitos milagres com muitas pessoas. E qual a pergunta que eu faço? Alguém precisou se arrepender para receber a bênção? A mulher que estava lá pedindo pela filha dela que estava endemoniada. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E então Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas ela então disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Quer dizer, e ficaram um tempo, e depois de um tempo acabaram desanimando ou seguindo outro meio. Por que isso? Não, eu acho engraçado é que o Bispo Macedo, ele fala que o pastor que sai, ou o bispo que sai depois de anos de ter trabalhado, ter arrecadado, ter feito o trabalho sujo, depois que ele sai, ele não tem mais o Espírito Santo. Isso é interessante, porque Romualdo Panseiro, por exemplo, o bispo que foi o braço direito de Edir Macedo, arrecadou milhões e milhões de reais. Foi um bispo que conduziu com mão de ferro a Igreja Universal, os pastores temiam Romualdo, e arrecadou tanto dinheiro que o próprio Edir Macedo chamou ele de maior milagre. Maior milagre porque arrecadava muito dinheiro. Mas depois que o Romualdo saiu, não tem mais o Espírito Santo, está caído. Então o Macedo é conveniente nesse assunto. Quando a pessoa ela presta para alguma coisa, então ela tem o Espírito Santo. É igual os obreiros que são voluntários. O obreiro da Igreja Universal não ganha uma moeda, mas é ele que traz as pessoas para a igreja. É ele que vai nas comunidades, é ele que sai nas ruas para trazer mantimentos, para fazer trabalho social, porque o trabalho social não é feito pelo banqueiro Edir Macedo. O trabalho social é feito pelo voluntário. É o voluntário que vai lá, é ele que vai atrás do mercadinho, vai bater de porta em porta para pegar alimento não perecível, é ele que vai pagar a Kombi, que paga a van, que vai botar gasolina no carro com o dinheiro dele, que traz ônibus para a igreja. Mas no dia em que o obreiro abre os olhos e entende que aquilo ali não é o evangelho, ele, peraí, isso aí não tem nada a ver com a palavra, isso aqui é um sincretismo religioso, isso aqui não tem nada a ver com o evangelho. Aí o obreiro sai fora, o obreiro é lixo, o obreiro é caído. O próprio Edir Macedo, como eu já falei anteriormente, confessa que quem sai, o caminhão do lixo está passando. Então quem sai da Universal para ele não presta, é lixo, e agora ele vem com o mesmo discurso aí, falando que agora ele vai dizer que quem saiu é porque não se arrependeu de verdade, que na verdade a pessoa pode conquistar tudo porque não estiver com Cristo, e por isso que tem obreiros que são humilhados nos bastidores. Tem obreiros que moram em lugares de comunidade que quando é feita a reunião, o pastor ou o bispo faz com os obreiros, muitos obreiros ouvem assim, ó, tá aí obreiro, tem gente que chegou agora, passou a sua vez, ou passou a sua frente. Tem gente que nem convertido é obreiro, chegou agora e já está conquistando. Por isso que eles ensinam isso, que você tem que conquistar, você tem que querer dinheiro, tem que querer ser rico. Tem bispo da Igreja Universal que chegou ao cúmulo de dizer que uma das provas de que Deus não está com você, que inclusive foi o Marcelo Moraes que falou isso, o bispo Marcelo Moraes, que hoje abriu o seu próprio boteco de aleluia, igual ao do Macedo, mas quando estava na Universal como bispo, ele falou lá, uma das provas de que Deus não está com você é que você não tem dinheiro. Tem um outro lá que falou no tempo de Salomão, que Deus quer que você seja rico. Como é que o Alan falou? Deus quer que você seja rico, próspero, abençoado e salvo. Quer dizer, é assim que eles ensinam. Mas quando é conveniente, ele vem com esse papo aqui. Vamos continuar ouvindo aí. Por que as pessoas desistem no meio do caminho? Por quê? Por que as pessoas são curadas, libertas, abençoadas, começam na obra, são obreiros, passa pastor, auxiliar, pastor, bispo, e de repente cai fora? Por que acontece esses desastres no meio do caminho? Tudo por falta de arrependimento. Porque para você conquistar uma bênção, cura, libertação, as bênçãos, qualquer bênção material, você não precisa de arrependimento. Nós não precisamos do arrependimento, nós precisamos de fé, crer naquilo que está escrito, tomar posse. Não há necessidade de arrepender. Jesus curou os 10 leprosos, eu perguntei, eles precisaram ter arrependimento? Não, ninguém se arrependeu.
Eu acho engraçado que ele fala com uma facilidade, né? É só crer e tomar posse. Só que dentro da Igreja Universal, tomar posse é você, nas palavras do Macedo, manifestar a fé dando dinheiro. Eu queria perguntar para quem está na Universal se é tão fácil assim tomar posse. Se vocês já tomaram posse da riqueza, das promessas que eles tanto falam, porque para o Macedo parece ser simples. Qualquer pessoa que nem precisa se arrepender vai conquistar. Bem, é o que eu estou entendendo. Você está entendendo isso também? Vamos continuar aí. Fiz muitos milagres com muitas pessoas. E qual a pergunta que eu faço? Alguém precisou se arrepender para receber a bênção? A mulher que estava lá pedindo pela filha dela que estava endemoniada. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E então Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas ela então disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Quer dizer, mostrou uma fé sólida, uma fé fundamentada naquilo que ela queria. Por causa dessa tua palavra, o demônio já largou a sua fé. Quer dizer, o milagre é assim que acontece, pela fé. Então, o que acontece quando não há o arrependimento? Então, acontecem os milagres, acontecem coisas maravilhosas. A fé maior é aquela que sustenta a própria fé. Ou seja, é a fé para receber o Espírito Santo. Para você receber o Espírito Santo, não basta ter essa fé. Eu quero receber o Espírito Santo agora. Bota a mão. Não vai acontecer, não. Ele só vem após o arrependimento. Não tem como ele vir sobre uma pessoa que não se arrependeu. Mostra na Bíblia uma pessoa que não se arrependeu e recebeu o Espírito Santo. Vamos falar, por exemplo, de Zaqueu. Nós tratamos isso hoje. Só um minutinho. Pessoal, presta atenção. Para você talvez que não saiba, a Igreja Universal já chegou a fazer campanha de fogueira santa. Em outras palavras, eles levaram as pessoas a fazer sacrifício financeiro até para receber o Espírito Santo. Você que é obreiro, você sabe que é verdade. A promessa do Espírito Santo só viria sobre a pessoa se ela fizesse um sacrifício financeiro. Isso é uma heresia. Isso aí é um tipo de ensinamento de uma seita. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora você vai ver como Edir Macedo, esse pedacinho eu ouvi. Esse pedacinho até aí eu acho que eu ouvi. Quando ele fala, ele vai fazer uma comparação do seguinte, ele está falando de arrependimento, certo? Só que ele vai entrar agora numa questão do seguinte, para uma pessoa se arrepender, ela tem que sacrificar. Ninguém vai conseguir se arrepender. Olha como é que o Macedo, ele é maligno. Você vai ver como o Macedo é maligno. Ele está falando aqui, ele vai deturpar agora o contexto bíblico. Em nenhum local da Bíblia, o arrependimento é um tema, biblicamente falando, muito, muito importante para a salvação eterna. Na verdade, é a base da salvação de todo homem, o arrependimento. Só que na Igreja Universal, salvação não vale de nada. Ser salvo e não ter o que testemunhar, aparentemente, não quer dizer nada. Você pode ter Jesus como seu salvador, mas se você não tiver dinheiro na conta, você não é digno nem de entrar no céu, porque para eles só vale aquilo que as pessoas podem ver materialmente. Não é à toa que eles pegam pessoas para dar testemunho delas. Ninguém testemunha Cristo, cada um tem que testemunhar a si próprio, o que conquistou, o que venceu. Então preste atenção como agora ele vai usar um exemplo específico de um homem que ele roubava, ele enganava, e ele vai abrir mão dessa vida de roubo, porque ele encontrou Jesus, e ele vai usar isso para que o pastor comece a assimilar isso na campanha. Tipo assim, se você está realmente arrependido, você vai fazer sacrifício financeiro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Presta atenção como que a lavagem cerebral acontece. Ouça aí. Zaqueu era o chefe dos pecadores, digamos assim, o chefe dos ladrões, o chefe dos... Enfim, para os judeus naquela altura. Mas, quando ele estava à mesa, sentado com Jesus, ele decidiu dar a metade dos seus bens para os pobres e 4 vezes mais, restituiu 4 vezes mais para aqueles que roubou. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Qual a fé? Qual o arrependimento aí? O que aconteceu com
com Zaqueu, para Jesus no final dizer: verdadeiramente houve salvação nesta casa. Quer dizer, não, e detalhe, quero abrir um parêntese. O Bispo Macedo, num áudio que eu já trouxe no meu canal, disse que estava arrependido de fazer comércio dentro da Universal. Você vê que ele entra em contradição o tempo todo. Ele chegou a falar com os pastores que ele é culpado. Eu tenho um vídeo desse no meu canal. Eu sou culpado pelo comércio dentro da igreja. Eu sou culpado pelo comércio na igreja. Eu estou arrependido disso. Estou arrependido. Quer dizer, depois ele foi lá, fez uma carta furada, uma carta ridícula, estúpida, uma carta que eu não tenho nem adjetivo para dar, um marketing para dizer que está arrependido, pedir de perdão e querendo conquistar de volta as pessoas, dizendo que se tivesse feito alguma coisa, que eles perdoassem. Mas o Macedo não está arrependido. Que se ele tivesse arrependido, o que será que ele faria? Quantas pessoas que deixaram tudo o que tinham, perderam o seu negócio, perderam o seu comércio, a sua vida, entregaram tudo, e hoje o Bispo Edir Macedo é um banqueiro. Hoje ele é banqueiro. Tem apartamentos em Miami. Tem hoje um patrimônio bilionário. Edir Macedo hoje tem, segundo fontes e notícias vinculadas pelo Ricardo Feltrin e outros jornalistas que investigaram isso, quase 10 bilhões, isso que se sabe, o que se sabe isso, quase 10 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares que, corrigidos para a moeda atual, devem estar chegando aí, se já não passaram, dos 10 bilhões de reais. E ele está dizendo que está arrependido, de arrependimento. Como é que ele tem moral para falar de arrependimento se ele não devolveu o dinheiro de quem deu? Então você vê que é uma hipocrisia, certo? Por isso que eu precisei parar para explicar para você. Vamos continuar aí. Ouça só. A salvação vem pela fé, mas com arrependimento. Não há fé pura e simplesmente para tomar posse da salvação. Até porque a salvação é uma coisa que se conquista todo santo dia. Você vai mantendo essa convicção, essa fé, que é a confiança em Deus. Você creu e manteve a sua crença mesmo diante das dificuldades, dos problemas que você enfrentou, que nós enfrentamos. Então, nós temos aí uma das principais, penso eu, razões porque muitos saem fora. Porque foram curados no corpo, mas não foram curados na alma. Foram libertos no corpo, mas não foram libertos na alma. Então, para ser curado no corpo, só a fé é suficiente. Como os 10 leprosos. Todos os 10 ficaram curados imediatamente. Mas a fé que salvou aquele único que voltou foi o quê? Ele voltou. Ele se curvou perante Jesus com a cara no chão. E Jesus disse: levanta-se, vai, a tua fé te salvou. Ele não falou a tua fé te curou. A tua fé te salvou. E repreendeu até censurou aqueles 9 que não voltaram. Poxa, mas ele perguntou: não foram 10? Quer dizer, Jesus contou. Não foram 10 curados? Onde estão os 9? Porque tiveram fé para ser curados, mas não tiveram a fé para se manter na fé. Aonde nós queremos chegar? Se não houver, de fato, arrependimento, não há encontro com Deus. Se a pessoa não se arrependeu dos seus pecados, comigo foi assim. Eu tive um arrependimento. Eu me arrependi. E claro, Deus nos deu essa divina graça. Eu tive esse encontro, um encontro na prática. Eu tive essa divina graça. Meus irmãos, meus amigos, o Bispo Macedo chega a dizer, ele disse publicamente, numa gravação que foi ao ar há uns anos atrás, que ele não aceita a graça de Deus. Eu tenho esse áudio, divulguei, tem 4 anos esse áudio. As palavras do Bispo Macedo foram essas. Quando você ouve graça na Bíblia, Davi, o que é graça? A palavra graça
significa favor imerecido. O que resume a graça foi Deus ter enviado Jesus como nosso único Salvador para nos salvar. Nós não merecemos como seres humanos, mas Deus deu a sua vida na pessoa de Jesus na cruz. Ele entregou a sua vida por nós. Jesus deu a sua própria vida. Isso se chama graça, um presente por quem não merece. É algo maravilhoso, um prêmio, um presente, a palavra é essa, por quem não merece. O Bispo Macedo falou exatamente com essas palavras. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça para mim é uma desgraça. Eu trouxe esse áudio do Bispo Macedo num vídeo completo, ele explicando por que falou isso. Ele não concorda com nada que é de graça. Tudo para ele tem que ser com sacrifício. Tudo tem que ser com sacrifício. E agora, está dizendo que foi alcançado por essa graça? Vou botar só esse trechinho aqui para você ouvir de novo. Só esse pedacinho. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Preste atenção, por favor. Deixa eu ver se esse pedaço que ele fala aqui. Só um instantinho, por favor. Com licença. Vamos lá. Jesus contou. Não foram 10 curados? Onde estão os 9? Porque tiveram fé para ser curados, mas não tiveram a fé para se manter na fé. Aonde nós queremos chegar? Se não houver, de fato, arrependimento, não há encontro com Deus. Se a pessoa não se arrependeu dos seus pecados, comigo foi assim. Eu tive um arrependimento. Eu me arrependi. E claro, Deus nos deu essa divina graça. E eu tive esse encontro, um encontro na prática. Se ela roubava, eu não vai roubar mais. Não quero roubar mais. Se ela mentia, eu não vou mentir mais. Foi o que Zaqueu fez naquela hora. Zaqueu mostrou o arrependimento, disse, eu decido dar a metade dos meus bens para os pobres, porque ele tinha roubado os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quem mandou ele fazer isso? Foi a própria consciência. Ele se arrependeu. Poxa, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Roubei quantas pessoas eu tirei o restinho que sobrava. Quantas pessoas? Diz uma história que eu li já que fala que um padre foi visitar uma viúva, cobrar dela os fotos que ela tinha feito na igreja. E chegou lá, não tinha nada. Morando numa casinha pobre, miserável. A única coisa que aquela velhinha, aquela senhora viúva tinha, era uma vaquinha. E ele foi cobrar essa mulher, porque ela tinha feito pobre, mas ela disse, eu não tenho nada para te pagar. Ele olhou a vaquinha, eu quero aquela vaquinha. Mas se levar aquela vaquinha, como é que eu vou comer? Ela que me dá o leite, ela que me faz. É com ela que eu faço queijo, é com ela que eu sobrevivo. Ele pegou a vaquinha e levou, e deixou a mulher sem. Ora, o que é que nós temos feito com a nossa fé? Deus, por acaso, chamou a gente para formar uma igreja poderosa, cheia de dinheiro, com condições de fazer coisas extraordinárias? Ou Deus nos chamou para ganharmos alma? Então, a nossa responsabilidade não é para tirar nada do povo, é para dar para o povo. Uma piada. Mas você está usando... Olha só, hein? Prestou atenção? Ele usou o exemplo de um suposto padre, porque é assim que eles trabalham. Na TV Record, eles batem a beça na igreja católica, né? Fala de padre que fez isso, que abusou, que não sei o que. A Record, que é o escudo do Bispo Macedo, que eu já fiz outros vídeos falando, que a Record, comprada, além do dinheiro do narcotráfico, comprada com o dinheiro da Fogueira Santa, que a Universal fez, a Record é o escudo do Bispo Macedo. Então eles criam reportagem para falar da igreja católica, mas e a Universal? Ele acabou de falar um exemplo aqui, uma suposta história de um padre lá que veio cobrar lá o voto de uma senhorinha que só tinha uma vaca lá. E mesmo sabendo que era o sustento da vaquinha, ele foi lá e tomou. Não é assim que os bispos fazem? Não é assim que o bispo faz? Eu já coloquei, gente, eu acho aqui no YouTube, não sei se no Telegram, vídeo de pastor da Igreja Universal indo pro meio da rua
para entregar envelope de fogueira santa para morador de rua. Olha, o senhor vai juntar latinha, o senhor vai juntar papelão, vai fazer o teu sacrifício a colocar no altar e a tua situação vai mudar, hein? Vai ter um antes e depois. Quer dizer, eles não fazem a mesma coisa? Eles não fazem esse tipo de estelionato religioso da mesma forma como eles acusam? Olha, cada coisa, pessoal. Pessoal, vai compartilhando aí. Você que está chegando agora, estamos colocando aqui um áudio exclusivo do Edir Macedo. Peço mais uma vez que todos deixem o seu like. Vamos deixar o like para que o YouTube veja que você está gostando do conteúdo. E vamos continuar ouvindo o que o Macedo fala aqui. Isso é muito importante que possamos compartilhar, tá certo? Vamos lá, vamos lá. De repente a pessoa tem uma vaquinha, só uma vaquinha, tudo que ela tem. Se ela achar por bem dela, vaquinha, colocar no altar com sacrifício, o problema é dela, é ela com Deus. Daqueles que um dia usurparam a igreja, só por uma experiência, como testemunho, se apossaram de coisas que eram da igreja. E por causa disso, cometeram erros. E, obviamente, nós não podemos mantê-los na igreja. Interessante. Então, vê como é que ele começa a falar. Aí vai que existe o mesmo exemplo da senhora da vaquinha, se ela por conta própria resolver dar. É mentira, cara. Isso aí é uma conversa fiada. Quem induz a pessoa a fazer sacrifício são os bispos. E ele está falando aqui de bispo que saiu, porque na Universal muitos bispos são sócios de empresas milionárias. Se você pesquisar, você vai ver que tem muito bispo, como Laranja do Edir Macedo. Teve alguns que saíram e foram para a justiça, quebraram o pau com ele. Agora não vou devolver, não. Eu não vou devolver a empresa, não botou a empresa no meu nome, não devolvo, não. Então ele está falando desse pessoal. Porque o pessoal que saiu da Universal e levou as empresas com ele, agora são caídos, são endemoniados, estavam mal, conduta inadequada. É esse pessoal que ele está falando aí, ó. Estavam reincidentemente cometendo pecado. Então foram removidos da igreja, do ministério. E o que eles fizeram? Eles se apossaram do que estava no nome dele. Preste atenção que ele está confessando exatamente isso. Eu já trouxe várias denúncias e você sabe disso. Bispos da Igreja Universal que tem várias empresas no nome. Então quando o bispo fala, eu quero sair fora, a Universal pede, não, devolve a empresa. Aí o Marcelo fala, devolve que a empresa é minha. Aí eu, não, devolver o quê? Está no meu nome. Eu não vou devolver nada. Aí ele está falando, toma posse o que é da igreja. Toma posse. Botando o nome do cara e agora o cara não quer devolver. Né? Como aconteceu lá o caso do Marcelo Pires lá. Mas vamos continuar aqui. Olha só, ele mesmo está confessando. Se apossaram de uma determinada coisa que estava apenas no nome dele. Ele não comprou nada. Ele não tinha dinheiro para comprar. A igreja comprou e não podia colocar, por exemplo, a rádio no nome da igreja. Então teve que usar outras pessoas. Pessoas que pudessem assumir aquela rádio. Então, quando eles tomaram posse dessa rádio, então pecaram, imediatamente eles foram lá e assumiram a rádio. Agora eu sou dono, está aqui meu nome, está aqui, eu sou dono. Não, você não comprou nada, você não pagou nada. Não, mas a rádio é meu nome, é meu. Então, esse determinado ex-pastor, ex-bispo, ele veio falar, ele veio pedir perdão, ele está perdoado. Eu perdoo você. Agora, para você ser perdoado, você tem que devolver a rádio para a igreja. Sim, mas ele não. Rapaz, você tá vendo? Ele tá dizendo que esse suposto ex-bispo, não sei se é o Marcelo Pires, não sei se é o caso do Pires que ele tá falando, ou é de outro. O cara saiu, levou a empresa com ele, né? Ele tá falando disso. Para quem não sabe, um pingo no i é letra, né? Saiu, levou a empresa, aí depois veio me pedir perdão, mas tá perdoado. Mas cadê o que é meu? Cadê a minha empresa? O que me interessa é que você é a minha empresa de volta. Rapaz, o Macedo se supera a cada dia. A cada dia se supera. Como aconteceu com aquele ex-bispo lá, o Alfredo Paulo. Quando houve aquela tragédia, aquele incidente na vida dele, que ele perdeu a esposa, eu acompanhei tudo de perto. O bispo Macedo reuniu os pastores para falar na reunião, bem feito.
O outro lá fazia vídeos para falar que eu sou banqueiro, para falar as coisas sobre mim, e agora a esposa dele morreu. E o pior, chegou a dizer para os pastores que ia acontecer com eles a mesma coisa. Pior ia acontecer com eles, amaldiçoando os caras. Então, aí você vê, e o Alfredo Paulo foi lá pedir perdão ao Edir Macedo. Eu já me posicionei sobre isso, já fiz um vídeo sobre isso. Mas aqui neste fato especificamente, ele está dizendo que o cara veio pedir perdão a ele, mas cadê o que você levou com você? Tá entendendo? Ele mesmo está confessando isso. Empresas que estão no nome dos bispos, você faz fogueira santa, você que é obreiro, entrega tudo que você tem, compromete a sua renda da sua casa, compromete tudo que você tem, e muitos bispos são empresários. O próprio bispo Adilson Silva do Templo de Salomão, ele é sócio da empresa Centurião, que toma conta das catedrais. Se você não sabe, ele é um dos sócios dessas empresas. Aí ele vai dizer o seguinte, a mesma coisa, a empresa não é tua, não foi você que comprou. Não foi você que comprou, tá, mas e o banco? É de quem? É do membro? Para que a Igreja Universal tem um banco? O Renato Cardoso já falou isso, não, a igreja não tem banco, realmente. A Universal não tem banco, quem tem banco é o Edir Macedo, teu sogro. A Igreja Universal não tem hospital. O Hospital Moriá é um hospital para rico que está ligado ao Edir Macedo. Mas quando o obreiro passa mal, o obreiro vai para o SUS, vai para a UPA. Então vamos continuar aí, ouve aí. Conseguiu abrir mão da... Até hoje está patinando, até hoje está sofrendo, até hoje está buscando arrependimento no conselho. Por quê? Porque o coração dele se apegou ao bem, que vai durar enquanto ele está vivo. Depois ele morre e fica por ali. Compreendeu o que eu estou falando? Então isso aconteceu, e eu lembro bem dessa pessoa que mostra que não se arrependeu. Eu lembro, da minha parte, não tirou nada de mim. Absolutamente nada de mim. A TV Record, ela está no meu nome, mas eu não sou dono, de jeito nenhum. Nós estamos preparando documentos para tirar tudo o que é da igreja, do meu nome. Mentiroso! Mentiroso! A Record está no meu nome. Mas estamos preparando documentos para passar para o nome da igreja. Macedo, para de mentira, para de conversa fiada, Macedo. A Record já poderia estar no nome da Universal há muito tempo. Há muito tempo. Mas você sabe que se passar a Record para o nome da Universal, não vai poder botar... Desculpa, tá? Me perdoa que eu vou falar aqui. Quem estiver assistindo, senhoras, com todo respeito às pessoas que estão assistindo, me perdoe que eu vou falar. Mas eu tenho que falar isso. Ele sabe que se passar a Record para a Universal, vai ter que tirar as nádegas das atrizes, daquelas celebridades da Fazenda do ar. Vai ter que tirar a Fazenda. Vai ter que tirar as mulheres tomando banho, xingando palavrão. Vai ter que tirar as propagandas que eles colocam. O canal não vai poder ser o que é hoje. Se passar para a Igreja Universal, a Universal vai ter que administrar totalmente a Record. Enquanto está no nome do Edir Macedo, ela vai se tornar uma emissora comercial. Ele pode ganhar e ele pode usar isso como escudo dele. Durante muitos anos, a Record está no nome do Edir Macedo, poderia estar no nome da Igreja Universal e não está porque ele não quer. E ele é mentiroso. Porque eu tenho um vídeo dele falando, hipócrita mentiroso, que não vai deixar 1 centavo de herança para os seus filhos. Mentiroso. Você é banqueiro, tem a Record, tem apartamento, tem um monte de propriedade, você não vai deixar 1 centavo para os seus filhos? Você vai deixar 1 centavo, seu mentiroso? E agora está dizendo que tem documentos, você está preparando para passar? Está esperando morrer para isso? Depois que você morrer, a lei obriga. Eu queria que os advogados que também pudessem comentar nessa live, ou nesse vídeo que eu gravei. Comentem. O que a lei fala sobre isso? Você está pensando que o povo é burro, idiota? Pastores, bispos, estão fazendo você de idiota. Você está sendo feito de idiota. O bispo Macedo dizer que está preparando documento para passar Record para o nome da Igreja Universal? Que conversa fiada é essa? Por que não fez isso antes? Por que já não fez isso? Sabe por que não fez isso? Porque ele sabe que se ele fizesse isso, acabou a propaganda, acabou o dinheiro.
acabou os incentivos do governo, acabou tudo que entra na Record acabou. Então esse papo não entra, não desce pela garganta. Não desce preparando documento para passar para a Record. Você tinha que passar há muito tempo, cara. A Record tinha que estar... A Universal não é uma igreja de Deus. Não existe um presbitério na Igreja Universal. Presta atenção. Eu tenho um livro, eu tenho o Estatuto do Regimento Interno da instituição. A Universal não tem um presbitério independente. Antigamente tinha lá o chamado Conselho dos Bispos. Não tem isso, isso não existe. Se tiver um conselho lá, quem bota a palavra final é o dono. É o dono da empresa que fala. Então essa conversa de passar por nome da igreja, se tivesse um presbitério, tivesse uma liderança, o Macedo já tinha sido colocado de lado há muito tempo. Ele é o dono da Igreja Universal, porque a Igreja Universal é uma empresa. Ele é o dono da Record, porque a Record foi comprada com o dinheiro de você que deu na Fogueira Santa. Você que hoje fala assim, gente, eu me arrependi. Se a Fogueira Santa é arrependimento, tá falando esse ano de arrependimento, eu estou arrependido de ter dado meu dinheiro para fazer isso. A Record sendo usada para disputar a audiência com a TV Globo. Então, isso é papo furado, isso é mentira. Isso é conversa fiada. Você não sabe quando você vai morrer, Macedo. Você não sabe se você vai morrer amanhã. Já vovô, já tá gagá. Você pode partir a qualquer momento. Eu não quero isso, eu não desejo isso para você. Eu não desejo que você parta sem você de verdade tomar vergonha na cara. Mas infelizmente você está enganando esses caras. Está enganando eles. Ouve mais uma vez aqui, por favor. Só esse trechinho final aqui, por favor. Ouve aí. Absolutamente nada disso. A TV Record, ela está no meu nome. Mas eu não sou dono. De jeito nenhum. Nós estamos preparando documentos para tirar tudo o que é da igreja do meu nome e passar para uma instituição que possa assumir aquilo ali. Porque eu não, detalhe, ele nem falou que vai passar para a igreja. Falou que vai passar para uma instituição para assumir aquilo ali, que provavelmente a instituição vai estar ligada à família. A Universal é uma empresa familiar. Quem manda na Igreja Universal é a Cristiane, a Viviane, o Renato e o Júlio. O Moisés é uma carta fora do baralho. Vai só ser um herdeiro dos bilhões, mas é uma carta fora do baralho. Para o Macedo, ele é uma carta fora do baralho. Mas quem vai mandar é a família. Ele vai dizer agora que é uma empresa que vai administrar isso. Que empresa? Quem vai dominar essa empresa? Quem vai controlar essa empresa? Papo furado, rapaz, seu mentiroso. E eu vou seguir. Essa é a minha fé. Porque o que vale é a riqueza que eu vou levar por toda a eternidade, que é a salvação do final. Então, uma consciência, quando a consciência da gente machuca, dói, fica incomodando, você não tem mais. É comum. Quando você faz uma coisa errada, você sabe que fez a coisa errada. Sim ou não? Não é verdade? Acabou. Quando a consciência fala, machuca. E quem disse que você tem consciência de alguma coisa, Edir Macedo? Quem disse? Quem que enganou que você tem consciência do que você faz? Você não tem consciência dos seus atos. Na verdade, você tem consciência dos seus atos, mas você não se arrepende. Você, infelizmente, sabe que está errado e continua fazendo, senão teu império desmorona. Não venha com esse papo furado. Você mandou fazer um mausoléu. Você mandou fazer o que eu chamo carinhosamente de sarcófago dentro do memorial, lá no Templo de Salomão, naquele local onde é o memorial, onde agora o Renato Cardoso está gravando para falar da Fogueira Santa do Rio Jordão, bem ali, tem um local onde vai ser sepultado o Bispo Macedo. Para você que não sabe. Eu já gravei um vídeo para mostrar imagens, inclusive, de onde vai ficar o corpo de Edir Macedo. Imagine com esse homem morrer, cara. Vai fazer, a Record vai parar, vai ter procissão e o caramba. Se não fizerem uma imagem dele. Eu não duvido. Faço uma imagem de cera, ele com a mão assim, sim ou não, uma coisa desse tipo, meio caricata. Não sei. Não duvido de mais nada. Mas uma coisa é fato. O que o Bispo Macedo ensina não é o Evangelho. Ele está mentindo para vocês, porque isso aí não tem nada a ver com Jesus.
Ele tem medo de morrer. Ele não crê no Deus que ele anuncia, não crê. Se ele acreditasse minimamente no Senhor que ele anuncia, ele pelo menos faria no mínimo o que Zaqueu fez, conforme ele disse. No mínimo. Se arrepender é mostrar com atos, com comportamentos. E isso ele não faz, porque ele sabe que se ele fizer ele vai perder. Ele escreve lá, ele escreveu uma biografia. Mandou fazer para ele um filme para glorificá-lo, dizendo que ele não tem nada a perder, mas ele tem muito a perder. Quem não tem nada a perder, não tem medo de andar junto com as outras pessoas. Quem não tem nada a perder somos nós, que andamos de ônibus, que andamos de moto, que vamos para baixo, para cima, que vamos nas ruas. Quem não tem nada a perder é quem é simples. Uma pessoa que anda de jato particular, que come em mesa presidencial, que tem caixa de relógio da Patek Philippe, o teu próprio neto falou isso para mim. Um relógio Patek Philippe, você que está me assistindo, pesquise. Patek Philippe, quanto custa um relógio só. Macedo tem uma caixa dele, uma caixa. Enquanto tem membro da Igreja Universal que não tem botijão de gás dentro de casa. Meus irmãos, se inscreva no canal, pessoal. Se torne membro do canal Davi Vieira. Eu conto muito com cada um de vocês para avançar com o trabalho. Eu nunca precisei de recursos para pregar a palavra. Na verdade, todos nós, para falarmos do amor de Cristo, é muito fácil você identificar um falso profeta. Se ele ficou rico fazendo esse tipo de trabalho que o Macedo faz, com o templo, se ele começou a ficar muito rico, tem coisa errada. Se ele se tornou um falso profeta, um mercenário. O evangelho é simples, pessoal. Ele é simples. Você não precisa de recurso para pregar a palavra. Você pode ser uma pessoa bem simples e pregar a palavra de Deus. Por isso que eu quero contar com cada um de vocês. Nos ajudem compartilhando, se inscrevendo e no mínimo orando pela minha vida. Se você pode ser um membro, seja. Se não, ore por mim. Compartilhe. Vamos divulgar para que eu possa alertar as pessoas a respeito dessa campanha maldita chamada Fogueira Santa. E eu pretendo fazer isso até o dia da colheita do envelope. Até o dia. E eu espero encarecidamente, de todo o coração, que eles tenham um desastre na Fogueira Santa, que ninguém dê nada. Que quando eles chegarem no dia esperando colher milhões, quando eles olharem lá, ó, tomara que vocês encontrem a minha foto dentro do envelope. Tomara que vocês encontrem pessoas indignadas para dizer, não quero fazer mais parte disso. A indignação das pessoas de maneira sadia, eu não quero fazer mais parte disso. Isso aqui não é o evangelho, eu estou fora. Eu desejo isso para que Deus possa continuar abrindo os olhos dessas pessoas, porque o fim está perto. E esses homens são falsos pastores, são mentirosos. E o nosso dever como atalaia é alertar você, tá bom? Muito obrigado a quem esteve comigo até agora, compartilhando, deixando seus comentários. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Vamos finalizar essa live. Creia, pode ter certeza que a verdade vem aí, tá bom, pessoal? Tchau, ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tchau, fiquem com Deus.